Que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha em conduta. Certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me
A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Estaremos estudando a lição de número 10, datada de 6 de setembro de 2020, que tem por título Provai se os Espíritos são de Deus. Nosso texto áureo está escrito na carta de 1 João, no capítulo 4, versículo 1, que diz: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E a nossa verdade prática, através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A nossa leitura bíblica em classe da lição de hoje está pulverizada na Bíblia no Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento está no livro de Neemias, no capítulo 6, versículos de 10 a 14, e no Novo Testamento está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 20 e 21, e na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntio, no capítulo 14, versículo 29. Em Neemias está escrito: E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa para me inflamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, os 2 versículos dizem: Não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Na carta de Paulo aos Coríntios, diz: E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Meus amados irmãos, a lição de hoje nos estimula a provar se os Espíritos são de Deus. E quero dizer para os irmãos que não é tarefa fácil provar se os Espíritos são de Deus, porque os Espíritos das trevas, eles agem muito parecido com o Espírito da luz. E muitas vezes o que parece ser manifestação divina é manifestação da carne ou manifestação demoníaca. Os critérios para julgarmos se os espíritos são de Deus são critérios bíblicos e não podem ser critérios subjetivos e nem passar pelo crivo do nosso emocional. Se gostamos de alguém, não é de Deus, se não gostamos, não é. Esses critérios subjetivos ou pessoais, eles precisam ficar no canto, porque há um risco muito grande quando nós fazemos o julgamento ou provamos se os Espíritos são de Deus ou tentamos discernir se os Espíritos são de Deus. É tão séria a situação que Jesus ele nos advertiu. Quem peca contra o Pai tem perdão, quem peca contra o Filho tem perdão, mas quem peca contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Por outro lado, Jesus ele também deixou um dos 9 dons para a sua igreja, que é o de discernimento de espírito. Se não for possível detectar que espírito está atuando ou que espírito está operando naquela manifestação, o próprio Espírito Santo ele nos traz o recurso do dom do discernimento de espírito para ampliar nosso campo de visão, nos dá uma visão espiritual panorâmica. Porque nem todo espírito é de Deus. Tem espírito, como eu já falei, da carne, tem o espírito de demônios e tem o espírito divino, né? Tem o próprio espírito do homem, às vezes ele quer agradar ou na empolgação, na emoção, ele também se precipita. Então até preciso tomar cuidado. O adversário, o nosso inimigo, quando ele fala, ele vai lutar a todo custo para que aquilo se cumpra. E às vezes quando se cumpre, alguém diz, é de Deus.
mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, o que o homem fala por si só jamais se cumpre. E o que Deus fala pode não se cumprir enquanto você esteja vivo, mas se cumprir em um outro tempo, porque Deus não está sujeito ao Cronos. A Deus pertence toda a eternidade, ele tem todo o tempo do mundo para cumprir a sua promessa. Então, sabendo que nem todo Espírito é de Deus, precisamos então identificar o que é e o que não é de Deus, porque Deus tem toda a eternidade para cumprir suas promessas, mas nós só temos 70 anos de vida, 80, 100 anos, então precisamos entender para não gastar o nosso tempo com coisas fúteis, né? Gastar o nosso tempo com coisas que valam a pena, na verdade. Então precisamos discernir esses espíritos. E como é que discernimos esses espíritos? Critérios bíblicos. Deus jamais vai falar algo que vai contrariar a sua palavra. Deus jamais vai mandar você fazer algo que fira a sua santidade. Deus jamais vai dizer algo que contrarie as verdades dos fatos que você já conhece. Então, é preciso provar se os espíritos são de Deus. Tem critérios humanos que nos ajudam, mas não é tão fácil assim nós identificarmos às vezes se a manifestação é ou não divina. É preciso ainda buscar outros critérios, porque a Bíblia diz que o adversário, quando ele quer, ele se manifesta até como um anjo de luz. Logo, é preciso também, é por isso que Deus ele nos deixou o dom do discernimento de espírito, para que a sua igreja não fosse levado por 10 caminhos, né? Então, o dom de discernimento de espírito auxilia a igreja numa visão panorâmica para aquilo que é de Deus ou não é de Deus, para aquilo que é do homem ou que espírito está atuando naquela vida. Porque os espíritos demoníacos são maus e são enganadores. Eles se parecem com Deus, mas a intenção dele é desvirtuar o ser humano, tirar o ser humano das veredas do Altíssimo e levá-lo para o abismo profundo. Os espíritos maus, eles imitam a Deus, eles querem a todo custo parecer que é Deus que está fazendo, e como eles são espíritos e muitas vezes acompanham o ser humano em locais que outras pessoas não acompanham, então eles podem naquele momento até trazer revelação de algo que ninguém saiba, então fica muito provável que é de Deus. É nesse momento que o crente precisa estar atento. Lembremos que o apóstolo Paulo, ele entrou numa determinada cidade e havia um demônio que lhe acompanhava, dizendo que aquele homem pertencia ao Deus Altíssimo. Primeiro dia, segundo dia, quando chegou o terceiro dia, não, isso aí não é Deus não. É o diabo. Ele repreendeu o demônio e ficou provado que de fato não era Deus que estava falando, era algo que estava se falando que era verdadeiro, mas era uma verdade que era demoníaca. Então o adversário vai usar de todas as formas para desvirtuar o ser humano dos caminhos do Senhor. Os dons vieram para edificar a igreja, tanto o dom de profecia, como o dom de variedade de línguas, quando ele é interpretado, também veio para edificar a igreja, mas, por outro lado, também existe um dom que é um grande detector, que é o discernimento de espírito. Mas nós iremos apenas ficar parados esperando que haja alguém com discernimento de espírito para encontrar as verdades naquilo que está se falando, naquilo que está se operando ou se manifestando? Não, quem tem um pouco mais de sabedoria vai nas escrituras sagradas e vai ver onde é que estão as brechas. Irmãos, o ser humano, ele é frágil. Ele pode estar sendo usado por Deus 80% e os outros 20% ser fruto da sua própria emoção. Nós não podemos também descartar uma mensagem profética na sua totalidade, sabendo que o ser humano ele pode ter se empolgado e falado algo mais do que aquilo que era necessário falar. Nesse momento eu gostaria de trazer um exemplo. Alguém está numa emissora de rádio fazendo um programa, só que na tua casa o aparelho de rádio está com problema e ele fala lá normal, mas o teu rádio ele dá eco. Então aquilo que passa de eco
não está saindo do emissor. Então, aquilo que que Deus fala nos céus nem sempre é totalmente o que se reproduz na terra. Pode haver cortes, pode aumentar-se alguma coisa da emoção humana, não? E por isso a gente vai descartar a totalidade das profecias. É preciso termos prudência e também não machucar o profeta, porque por causa de tantos profetas serem machucados que hoje as pessoas não estão mais tendo coragem de entregar mensagens proféticas dentro da congregação. Nessa lição nós vamos ver o episódio de Neemias, em que os seus adversários lá dos samaritanos, eles buscam agora uma nova estratégia, diferente das que nós já vimos anteriormente nas lições passadas. Agora eles querem usar, eles perceberam que Neemias e Esdras ouviram atentamente as profecias de Ageu e as profecias de Zacarias, e eles então tiveram uma ideia: nós vamos subornar profetas para entregar mensagem para Ageu e Zacarias e para esse povo, porque eles acreditam muito em profeta. Irmãos, é preciso ter atenção, porque tem pessoas que deixam de estar num culto na casa de Deus, na sua congregação, para estar em outra casa, porque lá se entrega revelação e profecia. Nós não precisamos estar correndo atrás de profecia nem de revelação. Deus fala para o seu povo, onde o seu povo se encontra, e a verdadeira profecia é a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, e estes sinais seguirão aos que crerem, não é? E os que crerem seguirão os sinais. Então, os sinais seguem. Eu sei que se você crer, onde você estiver, Deus ele há de falar contigo. Então, quando houve objeções, houve conflitos, houve momentos de tensão na construção do templo, na construção dos muros, Deus ele sempre levantou seus instrumentos e falou tanto para os construtores, os auxiliares, ajudantes, o Neemias, o Esdras, e até o Zorobabel, que era o governador na época, que de sorte que eles venceram essas dificuldades. Então, os samaritanos, vendo que eles davam muito crédito às mensagens proféticas e não aceitavam, na verdade, a ajuda dos samaritanos, porque eles queriam mais atrapalhar do que ajudar, Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas. E entre esses profetas que eles tentaram subornar, estava a profetisa Noadias. E o comentarista deixa bem claro para nós um conselho: qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Porque, irmãos, a mensagem não é do profeta. Deus usa o profeta como ele quer. Você imagine se Deus não quiser usar um profeta e o profeta recebeu R$1.000, R$2.000, R$500 para pregar num culto. Ele vai ter que entregar a mensagem profética, porque foi para isso que ele foi contratado naquela noite ou naquele dia. E ele vai ter que falar qualquer coisa, mesmo que Deus não lhe tenha autorizado. E Deus ele pode fechar as portas da mensagem, da profecia, da revelação, porque a revelação, os dons de Deus, não é para trazer meio de sobrevivência para ninguém, é para trazer sobrevivência à igreja, é para trazer edificação espiritual. A Bíblia diz que o homem come do suor do seu rosto, tá? Eu sei que quem tem revelação de Deus e profecia paga o preço no joelho, mas desde quando isso deve ser, esse preço deve ter uma remuneração? Neemias, ele tinha o dever de examinar se a profecia recebida era de Deus ou não. E Neemias já tinha um pouco de experiência, porque ele sabia como é que Deus usava seus profetas. Lembremos que Neemias, ele era um homem de confiança do imperador, assim como Daniel, que tinha ficado lá na Babilônia, na Média, no reino Medo-Persa. Neemias também ele tinha o seu respeito e a sua consideração pelo imperador. Assim como Daniel era um estadista, um conselheiro, um assessor direto do imperador, Neemias era quem servia o alimento para o imperador. Então eram dois homens de confiança. Nesse momento Neemias
está aqui na terra e certamente conhecia como Deus revelava as coisas para Daniel. E agora, com intimidade com Ageu e Zacarias, ele sabia também em que linha Deus falava com ele. E ele estranhou a mensagem profética recebida por esses subornados, esses comprados. Primeira coisa, que mandou ele entrar no templo, fugir para o templo, porque estavam querendo matá-lo. Irmãos, uma mensagem totalmente negativa que estava amedrontando um líder que estava na frente de batalha. Um homem desse, se ele recebesse essa mensagem e se acovardasse, infelizmente a obra não seria executada, era tudo que o adversário queria. E uma outra coisa, ele não era sacerdote, como é que ele ia entrar no templo sem ser sacerdote? O diabo estava direcionando ele exatamente para pecar contra a santidade divina e contra o templo. Os irmãos observam que ele estaria ferindo as escrituras. Se a mensagem profética manda ferir as escrituras, manda pecar contra Deus, logo essa mensagem não é de Deus, porque ela diz que Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não peca e não faz ninguém pecar. O homem peca com o dedo engodado pela sua própria concupiscência, não porque Deus o direciona a pecar. Agora, só que o homem tem o direito de escolha, faz seu uso de escolha e ele escolhe pecar ou não. E Deus não vai dizer você não vai pecar, ele faz sua escolha, agora ele arca com as suas consequências. Então, Neemias estava ali numa posição que qualquer decisão que ele tomasse estaria colocando em risco a nação de Judá. E ele tinha, se a igreja tinha a obrigação, se a congregação de Israel tinha a obrigação de discernir as profecias, ele tinha um dever ainda muito maior, porque as decisões dele poderiam trazer sucesso ou fracasso para aquilo que ele estava empreendendo em nome de Deus. E a mensagem era suspeita, a mensagem era uma mensagem que mandava ele recuar, é uma mensagem de covardia, e Deus ele não manda recuar, ele manda avançar. Certo que tem dados momentos que Deus ele pode mandar o crente dar uma parada, o crente, mas não por medo ou por covardia. Não, Deus ele pode simplesmente não vá por este caminho, como Deus falou com o profeta, que nós vamos ver mais adiante aqui, mas não é por covardia não, é por precaução mesmo, porque Deus quer ver a obediência dos seus filhos, quer dar a vitória de uma outra sorte. Quando o povo de Israel saiu do Egito, ele já estava em Piairote e Deus mandou voltar porque tinha um grande milagre para realizar. Se eles não voltassem de Piairote, como acompanhando a nuvem, eles jamais veriam Deus abrir o Mar Vermelho. Então foi voltando para a direção que Deus queria, foi que eles viram a grandeza de Deus quando os egípcios foram mortos. Então, meus queridos irmãos, mensagem de covardia, mensagem que contraria as Sagradas Escrituras, mensagem que faça você pecar, mensagem que faça você ir de encontro aos teus líderes espirituais, pode ter certeza que essa mensagem não é de Deus. Então, Neemias compreendeu facilmente que tudo não passava de uma ardileza de Tobias e Sambalate, que estava com inveja de tudo que estava sendo feito, e para causar terror, temor, medo, ele prontamente usou um profeta para entregar uma mensagem que faria ele de encontro à vontade de Deus. Só que Neemias estava vigiando, examinou a profecia, e ele diz no capítulo 6, versículo 12: conheci que a mensagem não era de Deus. O segundo tópico da nossa lição, intitulado A Bíblia revela a existência dos falsos profetas, mostra que desde sempre existiram falsos profetas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Pelo que eu entendi aqui, o comentarista não tem a intenção de esgotar esses exemplos de falsos profetas, mas ele traz aqui alguns dos exemplos do Antigo Testamento, 4 exemplos, e no Novo Testamento, 2 exemplos, que já são suficientes para nós entendermos que essa estratégia do adversário ela é tão antiga quanto a comunicação de Deus com o homem. No Antigo Testamento, por exemplo,
o que nós vemos é uma época em que o rei de Israel estava adorando em Betel, levantou um altar e estava com o povo todo desviado da vontade de Deus, e nessa época também já havia sido dividido o reino do sul e o reino do norte, né, com sede em Jerusalém, o reino do sul, e com sede em Samaria, o reino do norte. Só que o reino do sul tinha o templo em Jerusalém para adorar, e o reino do norte estabeleceu como local de adoração Betel. Mas aí vinha um rei, vinha outro rei, uns adoravam a Deus, outros adoravam aos seus deuses, que foi o caso que aconteceu com Acabe, né? Mas bem antes de Acabe, o que nós vamos ver aqui é que o profeta sai de Judá para pregar contra um altar em Betel. Já estavam divididos. Deus, comissiona um profeta que sai do Reino do Sul e vai profetizar contra um altar no Reino do Norte. E Deus diz para esse profeta: você vai, prediz contra o altar, não vai voltar pelo mesmo caminho, não entra em casa de ninguém, não coma pão e não beba água. Deus quem falou. Chegou lá, ele encontrou as oferendas sendo feitas, porque eu não vou dizer que aquilo era ofertas, as oferendas sendo feitas, e ele profetizou contra o altar. O rei estava à beira do altar e não se conformou com isso. E levantou as mãos autorizando a prender aquele profeta. E aquele profeta, ele trouxe uma palavra que o rei ficou com a sua mão dura, ressequida, e ele não conseguia mais mover sua mão. No mesmo instante aconteceu, e ele disse que o profeta tinha predito contra o altar, e ele inclusive falou que aquele altar ia rachar e as cinzas iam cair naquele altar. E quando o rei ele levanta sua mão contra o profeta, sua mão secou-se. E quando ele vê isso acontecendo, ele vê também o altar sendo fendido e vê que as cinzas de fato caíram pelas fendas conforme Deus havia falado. E aquele rei, ele pede agora para o profeta ter misericórdia dele. O profeta teve misericórdia dele, orou por ele e ele voltou a ficar normal. Bom, ali tinham alguns homens naquele dia que foram para suas casas, e um desses homens era filho de um profeta também de Betel, o chamado profeta velho. E quando o profeta velho soube, ele nesse dia estava em casa, ele soube do que tinha acontecido, ele procurou saber por que caminho o profeta retornou, porque ele também ficou sabendo que o profeta recebeu a mensagem de Deus de que era para voltar por outro caminho, não entrar em casa de ninguém, não comer pão e beber água. E ele albardou o seu jumento e foi atrás do profeta. E ele alcançou o profeta e disse ao profeta que era para ele retornar, que Deus viu a fidelidade dele, que era para ele retornar. Irmãos, o interessante que tinha uma pegadinha nessa mensagem. Quem mandou o profeta sair de Judá para ir até Betel foi Deus. O profeta velho chegou com a mensagem distorcida. Diz que um anjo lhe mandou. Quem é o anjo para contrariar uma ordem divina? E o profeta não vigiou, voltou, que não era para voltar, entrou na casa do profeta velho, que não era para entrar em casa de ninguém, sentou na mesa, depois que ele comeu pão, bebeu água. Diz a Bíblia que Deus usou o profeta velho na hora e falou para ele, dizendo que porquanto ele foi desobediente à voz de Deus, que ele não chegaria a ser sepultado no sepulcro dos seus pais, ou seja, não chegaria à sua terra. Irmãos, quando chegou no dia seguinte, ele despediu o profeta. Quando chegou no dia seguinte, houve um rumor, um comentário de que havia uma ossada no meio do caminho e que o leão estava à parte.
E ele foi, pegou os restos mortais do profeta, enterrou de fato no seu túmulo e disse que aquilo ali era o que acontecia com quem não obedecia à voz de Deus. Aquele profeta velho, ele entregou uma mensagem profética equivocada, uma mensagem profética do seu interesse, usou não o nome de Deus, mas usou o nome de um anjo e conseguiu matar um profeta de Deus, porque o profeta de Deus desobedeceu à voz que ele havia recebido de Deus. Ele não reconheceu que não era Deus que estava falando. Por isso que nós precisamos, entender como Deus fala, o que Deus fala, e que Deus não desfaz aquilo que ele já começou a fazer. Um outro exemplo em Jeremias é que ele dizia que o povo iria cair no cativeiro, que o povo ia ficar 70 anos, que o povo, quando chegasse lá, podia construir casa, podia casar, porque não ia ficar pouco tempo lá, como de fato não ficou. E existiam um grupo de falsos profetas que iam de encontro a essas mensagens entregues por Jeremias, a ponto de Jeremias ser jogado no calabouço, Jeremias passar por calúnias, ficar preso em prisão de segurança máxima dentro do palácio, exatamente por causa de suas mensagens. Mas Deus, ele é verdadeiro e ele cumpriu as mensagens de Jeremias. Era um grupo de profetas. Teve uma vez que Jeremias ele desafiou um profeta e no dia seguinte o profeta estava morto, para provar que Jeremias é que estava falando a verdade. Um outro momento que nós vemos também no Antigo Testamento é quando o rei Josafá, ele é convidado por Acabe, porque Acabe sabia que ele não estava agradando a Deus. Ele procurava agradar a Jezabel. Jezabel era idólatra e ele tinha um pouco de temor a Deus, mas preferia agradar a sua esposa. E precisava entrar numa batalha. Ele sabia que Josafá era homem de Deus e que Deus não deixaria de dar a vitória para Josafá se ele estivesse na batalha. E manda chamar ao profeta, porque todos os profetas, Josafá disse assim: olha, eu vou para a guerra com você, Acabe, mas eu só vou para a guerra com você e meu povo só vai te ajudar nessa batalha se Deus autorizar, porque Josafá era homem de Deus. E diz a Bíblia que os profetas, a uma só voz, diziam que era para ir que Deus lhe daria a vitória. E Josafá achou aquele negócio estranho, acostumado a ouvir Deus falar, achou tudo muito estranho. E aí questionou de Acabe se não tinha um outro profeta. E aí, tem Micaías, mas ele nunca fala bem de mim, só fala mal. Eu quero ouvir esse. E aí quem foi dar o recado para Micaías, entregou logo as mensagens, quer dizer, uma mensagem comprada, subornada. Olha, tá todos os profetas lá dizendo que o rei vai ter vitória, vê se você não vai contrariar. Micaías chegou e disse assim: olha, o que Deus mandar eu falar, isso eu vou falar. E diz a Bíblia que quando chegou lá, ele tentou até agradar o rei, mas o rei, que conhecia a vontade de Deus, disse: não, fala a minha verdade, E aí Micaías disse que via o povo voltando como ovelha que não tem pastor, Aí não disse que ele só fala mal de mim, mandou prender um homem. Aí Micaías disse: olha, se você voltar, você vai para a guerra. Não vai, se você voltar, é porque Deus não falou através de mim. E diz a Bíblia que lá o rei foi morto, irmãos. Quando o rei morreu, aí todos viram. E o que foi que o rei fez? O rei vestiu as roupas de um soldado, ele já disse que eu vou morrer, vestiu as roupas de um soldado e deu suas roupas para um soldado. E diz a Bíblia que o soldado inimigo, na sua simplicidade, tesou a flecha e soltou. E a Bíblia diz que a flecha foi direto no rei, independente dele estar vestido ou não com suas vestes reais, porque Deus não mente, o homem não consegue se esconder de Deus, e a palavra de Deus se cumpre. Então, profeta de Deus, houve falsos profetas, e às vezes o número de falsos profetas são imensamente maiores do que os profetas de Deus. Ainda no dia de Jeremias também, houveram profetas que estavam desvirtuando os sacerdotes, e esses sacerdotes também desviavam o povo ouvindo a esses falsos profetas. E no Novo Testamento? No Novo Testamento a Bíblia nos fala de Jezabel,
que quando Deus adverte na carta a uma das 7 igrejas da Ásia, a carta de Tiatira, que havia uma certa profetisa chamada Jezabel, e Deus advertiu para tomar cuidado, porque aquela profetisa não estava entregando mensagens verdadeiras, mensagens eram falsas. E também a Bíblia nos adverte que muitos falsos profetas existem no mundo, vão continuar existindo, porque já o espírito do anticristo ele já está manifestado no mundo, e eles são capazes de fazer até milagres, né, curandeirismo, para provar que é Deus, né? Mas só que crente que tem visão de Deus não se envereda em qualquer caminho e não é enganado por artifícios do adversário. Terceiro tópico da nossa lição: devemos julgar as profecias. Devemos mesmo, irmãos, às vezes o risco é tão grande que se nós ficássemos no anonimato, somente sem precisar ter que julgar profecia nenhuma, não correríamos risco nem de pecar contra o Espírito Santo de Deus. Mas é preciso julgar as profecias, principalmente quem ocupa a posição de liderança, porque uma profecia falsa pode trazer a derrocada para uma obra que provavelmente seria de sucesso. Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito. Foi para isso que Deus deixou os dons espirituais, para que o seu povo não fosse enganado. Vai ter profecia sim, vai ter revelação sim, através da palavra da sabedoria, através da palavra do conhecimento, através do discernimento de espírito. Deus vai continuar falando na sua igreja através do dom de profecia, da variedade de línguas com interpretação das línguas. Deus vai continuar operando milagres e maravilhas através dos dons de curar, do dom da fé, do dom de operação de maravilha. Então Deus ele quer continuar trabalhando no controle do universo, está na mão de Deus, e Deus quer mostrar que a sua igreja tem autoridade na terra para fazer milagre, para lhe representar. Quando Jesus ele diz assim, ó, você testemunha, vocês vão me representar na terra. Eu não posso mais descer para fazer os milagres, vocês vão ser meus representantes, minhas testemunhas, vocês vão pregar a minha palavra, vão dizer que eu faço, vai pôr as mãos e eu vou fazer, porque eu vou dar esse testemunho a vocês. Então, Deus ele dá os dons sim, mas aí o adversário ele tenta copiar para trazer o povo fora do objetivo, fora do foco que Deus ele quer ver o povo. A igreja de Corinto era a igreja cheia dos dons espirituais. Paulo chega ao ponto de dizer em 1 Coríntios 1,7 que nenhum dom faltava àquela igreja. Mas, irmãos, tinha o dom e não tinha o fruto. O fruto do Espírito é gozo, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança e alegria. Infelizmente, não adianta muito ter os dons se não tem o fruto. Não adianta ter o dom de profecia se não tem amor. Não adianta ter o dom da palavra, da sabedoria, se não tem bondade, benignidade, não tem mansidão, não tem temperança. Logo, irmãos, é indispensável buscar os dons e cultivar os frutos, o fruto do Espírito, porque esse fruto do Espírito, cada vez desenvolvido em nossas vidas, vai trazer mais autenticidade às operações de Deus em nossas vidas. Quantas pessoas são usadas por Deus e não são referências por falta do fruto? E são usadas por Deus. E aí pergunta-se, e no arrebatamento da igreja, essas pessoas sobem ou ficam? O que leva para o céu não é o dom, o que leva para o céu é o fruto. Então fica. E aí o que Jesus vai dizer? Eu não te conheço. Ah, mas em teu nome eu profetizei, curei, expulsei demônio, mas apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Deus usava por misericórdia, mas essas pessoas não tiveram auto-misericórdia com sua própria vida ou com o tecido. O despertamento renova os dons. Cada vez que a igreja passa por um processo de despertamento espiritual,
os dons do Espírito aflora. Aí você vê Deus levantar profetas ou novos profetas, levantar pessoas com mais interesse na busca dos dons espirituais, e a gente vê Deus operar maravilha. Mas será que esse despertamento tem que acontecer paulatinamente ou pode acontecer periodicamente, só quando a igreja está atravessando provas? Irmãos, esse despertamento tem que ser uma constante em nossas vidas, tem que ser nosso marco, para Deus sempre estar usando, levantando um profeta aqui, outro profeta acolá, e usando a sua igreja de maneira espetacular, para não faltar testemunha na terra nos dias odiernos. Se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada também, porque uma igreja que não é bem doutrinada, como era o caso de Corinto, ela começa a fazer meninice com os dons espirituais. É preciso que tenha amadurecimento para saber administrar. Quando um profetiza, o outro se cala. Uma igreja, quando não tem doutrina, as pessoas recebem os dons e está 3, 4 profetizando ao mesmo tempo. Isso é contrário às Sagradas Escrituras. Como também é contrário às Sagradas Escrituras, qualquer profeta se levantar contra o líder da igreja, o ungido do Senhor. É preciso ser doutrinado, porque se Deus tem de revelar algo ao seu servo, o líder que está à frente, ele vai fazer como ele fez com Natã. Tirou Natã de sua casa e levou até o palácio onde estava Davi e falou com Davi, como ele fez com Isaías. Tirou Isaías de sua casa, foi até Ezequias e falou com Ezequias lá dentro. O pecado de Davi, ele se tornou público porque Davi era homem público, mas se dependesse do profeta, esse pecado não se tornaria público, porque ele saiu de sua casa sozinho e entregou a mensagem para Davi dentro do palácio. É preciso ter doutrina, porque também o escândalo promove dissensão, promove ruptura no povo de Deus. Às vezes a mensagem é até de Deus, mas a forma como se entrega mostra que aquela pessoa não estava preparada, mostra um despreparo espiritual para lidar com esse dom. É como se você pegasse um colar de pérola e desse um banho num porco e colocasse o colar de pérola no porco. Quando você menos espera, chover um pouquinho, o porco está lá na lama, se esfregando, e as bolinhas de pérola tudo solta no meio da lama, que você vai ter que ter uma trabalheira para catar essas pérolas. Então Deus, ele dá o dom sim, agora a pessoa tem que ter sabedoria para usá-lo, de sorte que a igreja dele seja edificada. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta do exame, não. Todos podem examinar. Ele diz que os apóstolos pregavam na Bereia, e os bereanos, a igreja de Bereia, elas conferiam no texto sagrado tudo que se era pregado. Então você pode verificar, aferir se a mensagem é de Deus ou se não é. O que você não pode é sair difamando, é dizer que o profeta profetizou da carne, que depois você pode estar correndo um grande risco de estar cometendo uma injustiça e difamando o profeta, e se for Deus, qual é o problema, né? Então, fujamos de falsas profecias e dos falsos profetas. Você simplesmente fecha a porta do seu coração. Deus não vai te punir porque você não acreditou naquela mensagem. Agora tem o seguinte: você não acreditou também, se for de Deus, você deixa de receber a sua bênção, porque Deus não dá nada para pessoas incrédulas. O quarto tópico dessa lição faz uma pergunta: por que devemos julgar as profecias? Primeiro, irmãos, porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. É próprio Deus que diz: julgai as profecias. Para depois as pessoas não estarem dizendo: eu fui para tal caminho, me dei mal porque Deus falou. Deus falou. Será que foi Deus que falou? Então julgue antes de você tomar qualquer decisão. A segunda é: porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Então o ser humano, ele está profetizando ali. Ele pode falar 80 palavras deles e 20 que não é dele. Ou pode ser o contrário, pode falar 80 palavras de Deus e 20 que é dele, da emoção dele. Então, como é um ser humano, é preciso julgar. E uma outra coisa também às vezes o vocabulário do profeta é um vocabulário um pouco
fraquinho. E ele vai usar o linguajar dele, porque Deus ele não vai dar um linguajar rebuscado só porque ele quer usar a pessoa. Ele vai usar da forma dele e a pessoa vai trazer aquela mensagem. Você precisa estar julgando para entender qual é o sentido daquela palavra. Olha o que está escrito lá no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 8, que a mensagem era lida e o povo procurava entender o sentido, porque muitas vezes a palavra é dita e o sentido é outro diverso daquele que nós achamos que é, porque muitas vezes nós queremos entender a mensagem profética de acordo com os nossos interesses. E Deus está falando de acordo com a ótica dele, não com a minha ótica. Eu ouvi uma certa vez uma experiência de alguém que profetizou para uma família que estava aguardando a restauração da saúde de uma jovem que louvava. E essa jovem, a mensagem profética foi que naquela semana aquela jovem estaria de volta louvando a Deus. E a menina estava em coma. Quando chegou na segunda-feira, a menina saiu do coma. E aí conversou com os pais ficaram alegres que Deus estava cumprindo a promessa. Quando chegou no meado da semana, a menina partiu para a eternidade, os pais não queriam aceitar. E aí pararam de ir para a igreja, o pastor vai visitá-lo. Quando chega lá na visita, o pastor aí que vai trazer a interpretação: minha filha, onde é que sua filha está agora? Não está num estado de aguardando já a salvação, o arrebatamento da igreja. Ela, de qualquer sorte, ela não está louvando a Deus com sua atitude de vitória, de triunfo, de vitória sobre esta vida e sobre o pecado. Por que pensar que Deus não usou o profeta? Deus usou o profeta assim, agora só que ela quis entender da forma dela, do jeito dela. E aí foi que ela começou a compreender e ela disse assim: era minha filha, mas pertencia a Deus. Eu não tenho que questionar a Deus o que ele faz com quem lhe pertence. Ninguém quer perder, irmãos, um ente querido, mas só que Deus sabe o que é que ele faz, né? Então precisamos julgar também a profecia, não é o profeta, é julgar a profecia, porque os homens são sujeitos a falhas, né? Então pode vir uma mensagem profética com uma opinião pessoal. Uma outra colocação aqui é porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Alguém pode estar profetizando para você, mas já conhece toda a sua vida, já contaram, e acaba ferindo um pouco aquilo que é os oráculos divinos, o que é revelação de verdade. Porque alguém já lhe contou, mesmo que você não saiba que aquela pessoa saiba mais, chegou ao conhecimento dela e ela está querendo usar a Deus naquele momento. Então é preciso haver conhecimento prévio. É preciso julgar, porque pode haver um conhecimento prévio e a pessoa querer te direcionar por um caminho que seja aquilo que ele acha que é o melhor, ou ela acha que é o melhor. É como se usasse a profecia para lhe dar um conselho, né? Abrir esse conselho, mas quer dar status de conselho divino, conselho orientado pelo divino, pelo eterno. E o quarto motivo que precisamos julgar a profecia é porque existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Então é preciso tomar cuidado também, porque a manifestação do espírito maligno muitas vezes é muito parecida com a manifestação divina, porque ele procura copiar tudo. Então, vigiando, observando cada movimento. Tem pessoas que não para observar, para ouvir, para receber a mensagem profética, e depois se questionando dos outros o que foi falado para ele. Então, é preciso que a pessoa esteja atento àquilo que Deus esteja falando, para depois não estar bebendo água salobra, não se edificando ou pecando até. Irmãos, sabendo que temos o dever de julgar as profecias, agora precisamos entender quais os critérios usaremos ou quais recursos utilizaremos para fazer o julgamento correto dessas profecias. Primeira colocação aqui do comentarista é examinando as Escrituras. Nenhuma profecia
que fira as Escrituras Sagradas poderá ser considerada de inspiração divina. Deus ele não vai usar ninguém para trazer uma mensagem profética que vá de encontro à sua santidade, o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo, que vai de encontro ao atentado do homem à sua própria vida ou à sua família. Então, se vier uma mensagem na contramão das Escrituras Sagradas, flagrantemente, esta mensagem não vem de Deus, não é inspirada por Deus. A segunda forma de julgar as profecias é através do dom de discernimento. Nem toda profecia é possível nós discernirmos só através das Escrituras, porque não vai, às vezes a mensagem profética não vai de encontro à profecia, à bíblica, mas ela também não é de Deus. Aí é preciso ter o discernimento de espírito, e Deus dá esse dom para que a igreja tenha uma audição espiritual sensível ao que é a sua voz e ao que não é. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o noivo conhece a voz, a noiva conhece a voz do seu noivo. Então, esse dom do discernimento de espírito é como se fosse o ouvido da igreja para ouvir se é ou se não é Deus quem está falando. Então, o espírito de mentira não prospera numa igreja onde há o dom de discernimento do Espírito, porque a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne bem tudo. O 3, que é a terceira forma de nós julgarmos, é através do sabor. Lá no livro de Jó está escrito o seguinte, que o paladar prova a comida e o ouvido prova as palavras. O ouvido prova as palavras, assim como o paladar prova a comida. Quando nós ouvimos uma palavra, é possível nós detectarmos se essa palavra ela é boa ou ruim. Mas não é boa porque agrada o nosso ego, não. É boa porque nós sentimos que Deus está falando, mesmo que seja correção, é para o nosso bem. Tem uma passagem na Bíblia de uma batalha travada por Jefté, os efraimitas e os gileaditas. Só que tinha uma palavra que eles não conseguiam falar direito. Shibolé, eles falavam, mandava falar cibolete com chibolete, e eles não conseguiam falar essas palavras. E aí, como estavam sendo protegidos os gileaditas, aí os efraimitas diziam que eles eram de Gileade. E aí o homem de Deus perguntava, fala, já que você é de Gileade, fala aí Cibolé. Aí ele não conseguia falar, falava Chibolé. Aí quando falava Chibolé, morria, porque eles não tinham o sotaque apropriado para falar aquela palavra. Irmãos, e Deus, ele não vai utilizar alguém fora do seu vocabulário. Só porque Deus está usando aquela pessoa tem um vocabulário precário, Deus vai usar aquela pessoa com um vocabulário rebuscado, porque é Deus que está falando. Deus vai usar a pessoa com o vocabulário que ela tem. É por isso que nós precisamos ficar atento ao teor da mensagem, sem julgar o profeta e sem julgar o vocabulário do profeta, sem julgar o nível cultural, sem julgar absolutamente nada. O momento ali é para julgar a profecia. Logo, nem precisa ficar de olho aberto, ali, contrito com Deus, você vai provando, saboreando cada palavra, e você tem certeza se é Deus ou se não é Deus que está falando. Eu lembro de um episódio contado por um grande pastor, vou proteger aqui a identidade dele, e ele disse que ele recebeu um convite para pregar numa favela do Rio de Janeiro. E nesse dia ele não queria ir, porque ele não estava se sentindo bem, estava passando por uma prova tão difícil, e ele disse que ele não queria descer para a favela para pregar uma palavra para um povo, sabendo que ele mesmo estava precisando daquela palavra. E Deus lhe disse, você vai. E ele foi, disse que não estava se sentindo tão inspirado, foi. Chegou lá, na hora antes de pregar, Deus usa uma menina recém-batizada no Espírito Santo, nova convertida, que ainda não tinha perdido ainda as gírias da favela do Rio, e a igreja ficou censurando a mensagem que ele havia recebido, mas ele entendeu, porque só ele sabia o que ele estava passando. Ela só disse duas frases para ele naquele dia: meu servo, fique frio que eu vou te tirar desta boca quente.
Era o linguajar dela, mas ela interpretou daquilo que Deus colocou no seu coração, ela entendeu de proferir para ele com o seu vocabulário. Enquanto alguns censuraram, ele disse para a igreja: Deus falou comigo nesse dia. Então, irmãos, Deus ele fala com o ser humano. Então, o critério de vocabulário, de condição financeira, tempo de crente, isso não conta para a profecia. Deus usa quem ele quer. Quando Deus quer, Deus usa até uma jumenta. O diabo não, que fica procurando o animal mais sábio, mais perspicaz, como ele usou a serpente. Mas Deus usa até uma jumenta quando ele quer, porque ele é Deus. Então, deixa Deus falar. Agora só que fique atento a ouvir a voz do teu pastor. Concluindo, irmãos, a nossa lição, vemos aqui mais 3 subtópicos que diz o seguinte: quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados, porque o que faz a manutenção dessa confiança, dessa continuidade de Deus trabalhando no meio do seu povo através dos dons, é exatamente a aprovação das profecias, para que não entre mensagens divergentes e profetas se levantem no afã de ganhar fama, de ganhar notoriedade. Então, as profecias são provadas e o conceito e a consideração dos dons espirituais também são conservados, entrando numa espécie de manutenção, de continuidade, né? O segundo quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. E nós podemos ficar mais fácil para ensinar quando nós sabemos que Deus ele está trabalhando de uma forma mais sobrenatural naquele lugar. Tem palavra, mas também tem as manifestações do Espírito Santo de Deus. E o terceiro quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. E Deus nos direciona através da profecia. Não está na lição de hoje, mas me chama a atenção uma passagem em que, depois que Isaías ele recebe a revelação no templo de que os serafins voavam, com 2 asas cobriu o rosto, com 2 voava, com 2 cobriu os pés, e ele recebeu uma mensagem interessante no capítulo seguinte, que o rei recebe uma informação de que um país inimigo estaria invadindo o seu país. E esse rei foge para dentro do matagal e Deus, que é sábio, chama Isaías e diz: Isaías, pega o teu filho e desce para o caminho tal, na margem do lavandeiro, e lá você vai encontrar o rei. Irmão, ninguém se esconde dentro do mato. E Deus ele não tinha GPS, não tinha bússola, mas Deus ele deu o lugar certinho onde o rei estava escondido dentro do mato. Isaías não precisou ficar gastando suas energias, chegou lá, profetizou, entregou a mensagem para aquele homem e soçou as mãos dele e diz: você vai ver o que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer através da tua vida. Levanta, não temas, Deus é contigo, e trouxe uma mensagem para aquela vida. Então é através da profecia que nós experimentamos e sabemos que aquilo foi de Deus, que não foi o acaso. Deus prometeu e Deus cumpriu. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos ser profetas e vamos provar as profecias e não experimentar os profetas. Bem, queridos, a nossa conclusão de hoje ela foi extraída da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal da CPAD, que nos aconselha o seguinte: não devemos desprezar ou zombar daqueles que são chamados para servir como porta-vozes de Deus, mas devemos sempre julgar todas as coisas e examinar tudo, conferindo as palavras dessas pessoas com a Bíblia Sagrada. Aqueles que ridicularizam as pessoas que falam a verdade entram em um terreno perigoso. Em vez de termos uma atitude como essa, devemos verificar cuidadosamente o que é verdadeiro e rejeitando o que é falso. Conselho excelente trazido por essa Bíblia de Estudo. E quero dizer para os irmãos que esse terreno de julgar a profecia é tão perigoso que Jesus ele nos prometeu os dons do Espírito Santo. Entre esses 9 dons estão o de profecia de um lado e o discernimento de espírito do outro. O de profecia porque Deus precisava falar com o seu povo ou continuar falando com o seu povo. E o discernimento de espírito
exatamente para o seu povo não ser presa fácil de falsos profetas, que nós vigiemos, nós busquemos de Deus a visão, a revelação, o discernimento de espírito está aí disponível, e ainda que o tenha, Deus nos dá sabedoria para julgarmos sem precisar condenar. Deus, ele está pronto para abrir os olhos da sua igreja para não ser enveredado por caminhos tortuosos. Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, e Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida. Eu suba pra cima.